Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante, conta uma história muito conhecida, né, no meio cristão, uma história muito falada, né, muito recitada por muitas pessoas. Mas eu queria trazer um vislumbre não somente propriamente, como a gente muito bem sabe, quando o leão veio ali, foi tapado a boca do leão para que ele não estivesse tragando a vida, né, de Daniel, lançado naquela cova onde estava cheia de leões. Mas eu queria contar para você o que aconteceu antes. Hoje nós vemos um tempo tão difícil, um tempo que tanta coisa tem nos afastado, né, das coisas corriqueiras e normais da nossa vida, que nós precisamos muitas vezes rever até mesmo a nossa questão da fé. A nossa fé, a nossa maneira de proferir aquilo que Deus é em nossas vidas, porque quando a gente vai se afastando de Deus, quando a gente deixa de buscar ao Senhor, quando a gente deixa os atributos, tudo aquilo que Deus já colocou, empregou dentro de nós, e nós vamos desprezando isso, nós vamos ficando sem fé, vamos ficando incrédulos e vamos perdendo então a presença de Deus e vamos deixando o lugar a qual Deus nos colocou. Daniel, homem de Deus, já estava aqui em posse de muitas bênçãos que Deus favoreceu esse homem dentro, né, do palácio do rei Nabucodonosor. Eles estavam na Babilônia e chegou um momento que Daniel, a vida de Daniel era sem sombra de dúvidas, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não se achava falhas em Daniel, porque Daniel era homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, não se vê falhas, você não vê argumentos para você ficar contra eles. Porém, sempre vão ter os inimigos da fé. E os inimigos da fé vão pleitear contra você, os inimigos da fé vão bater contra você. Isso é natural. Olha, eu digo para você que é natural, porque quando você faz uma obra santa, uma obra de Deus, se não tiver o diabo tentando derrubar esse trabalho não é de Deus. Porque o trabalho que é feito por aqueles que buscam a Deus vão ter sim obstáculos, porém de todos os obstáculos Deus nos dá vitória. Versículo 1 diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes, eles também dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque havia um espírito excelente nele, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era um homem fiel e não se achava nele nenhum vício, muito menos culpa. Vou parar aqui um pouquinho, por favor. Então, Daniel, ele foi visto, né, pelo Dário, que ele deveria então estar numa posição além dos demais. E estes outros príncipes aqui, quando viram que o Daniel ele ia se destacar, lembrando que Daniel ele veio do meio do povo de Deus. Ele era um homem que servia a Deus, ao Senhor dos exércitos, ao único Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Daniel proferia a fé no Senhor Deus. Porém, uma das coisas que chama bastante atenção é que estes homens que estavam contra a obra que Daniel iria realizar, eles começaram então a criticar e tentar encontrar um erro neles. Uma das coisas que nós, que somos o povo de Deus, nós temos que ter um grande cuidado. Quando você anda na palavra de Deus, quando você é cristão, se você vive uma vida errada, ninguém encontra motivos para falar mal de você, porque a pessoa vive errada, a pessoa vive pecando, a pessoa vive falhando. Mas quando você é uma pessoa que anda na direção de Deus, quando você é uma pessoa que deixa de fazer o que é errado para fazer o que é certo, quando você se já diz as suas palavras, a sua boca com dizer eu sou um cristão, sou um homem de Deus, sou evangélico, sou uma pessoa que faço parte do reino dos céus, vivo nesse mundo, mas não sou desse mundo. Quando você decide aceitar andar com Deus, vão vir várias represálias contra você. Amigos, familiares,
colegas de trabalho, vão vir pessoas de todo jeito, de todas as maneiras, tentar lhe atacar. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que, não achando erro em você que anda com Jesus, eles vão procurar alguma coisa, fazer alguma coisa para inventar o que não existe. Por isso, a Bíblia fala no livro de Hebreus 12 que nós temos que ter um cuidado porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas, elas vão então viver e vão enxergar aquilo que realmente somos. Se nós temos dado mau testemunho do Evangelho, das coisas de Deus, nós vamos envergonhar o Evangelho. Veja que uma das coisas que Daniel ele mostrava para todos, que ele não dava ocasião, ele não dava espaço. Eu vou perguntar para você, você já deu aquela vacilada? Puxa vida, pastor, eu já vacilei, eu já errei de uma forma que fez com que eu perdesse a credibilidade de cristão, que perdesse a credibilidade de pai. Às vezes está ali o pai cobrando, falando e tal, mas o pai também está errado. Às vezes está a mãe ali cobrando e falando, mas a mãe também está errada. Então, eles não achavam ocasião, não encontraram erros em Daniel. E por não encontrar erros em Daniel, eles começam a ficar, puxa vida, nós vamos perder esse tal de Daniel, esse homem de Deus aí que não tem pecado, esse homem de Deus que parece um santarrão, ele que é um santo, que parece que é o único. Sabe aquela pessoa que, por ser uma pessoa de paz, uma pessoa de bem, ela provoca inveja nos outros? Eu vou falar para você que o invejoso, meu irmão, eu vou te contar que é uma das piores coisas que o ser humano pode ter, a inveja. A pessoa que é invejosa, ela só quer o mal dos outros e quer ter aquilo que os outros têm. Só isso que ela quer. Ela não tem prazer nenhum em buscar por si mesma, mas ela quer ter o que os outros têm. E essa inveja que brotou no coração desses principais e príncipes, eles queriam colocar então agora uma mentira para poder derrubar o Daniel. Olha o que diz o versículo de número 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então veja que eles falam, olha, nós não temos o que falar do Daniel. Daniel, ele não passa a perna em ninguém. Daniel não fica devendo para ninguém. Daniel não é mentiroso. Daniel não fala pelas costas de ninguém. Daniel, ele tinha todos os atributos que favoreciam a vida dele perante qualquer um. Ele não ficava desabonado em nenhum sentido da sua vida cristã, da sua vida com Deus, porque ele era um homem íntegro. Uma pessoa que não tinha uma brecha, não tinha uma vírgula que alguém pudesse falar dele, ninguém podia falar nada. E eles dizem, olha, nós não vamos achar. Então veja que tem pessoas que elas vivem tentando encontrar o teu erro. Elas vivem procurando encontrar a tua falha, o teu fracasso. Para ajudar não tem muita gente não, né? Já percebeu isso na tua vida? Eu acho que disso eu nem preciso comentar muito. Para ajudar não tem muita gente não, mas para criticar o que você erra, vão ter muitas pessoas. Entenda bem, estou falando com o povo de Deus. Quando Daniel não se deixou transparecer, não deixou falhas para que o inimigo encontrasse brechas para poder então destituir ele daquela posição ao qual Dário queria colocar ele como principal governador, aquele que ficaria acima de todos, aquele que daria ordens, aquele que teria um alto escalão. Quando eles perceberam que Daniel não tinha falhas, agora olha o que eles dizem no versículo de número 6, olha o que diz. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito, colocando um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição ou uma oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Quando eles então não encontraram fracasso, não encontraram pecados, não encontraram erros na vida cotidiana de Daniel, eles então falam assim, vamos fazer o seguinte, já que ele não cai naquilo que nós podemos enxergar na vida dele, vamos procurar um erro no que diz respeito ao Deus que ele crê. O meu amigo crente, minha irmã crente, cristã, mulher de Deus, evangélica, assim como você achar, independente de denominação, eu quero comentar algo muito sério. Quando alguém não acha erro no que diz respeito às coisas do mundo lá fora, porque isso é errado, porque aquilo é errado, eles vão procurar encontrar um erro naquilo que você, homem de Deus, mulher de Deus, faz ou deveria fazer. Porque eles dizem, olha, já que não tem como achar erros visíveis, não tem como encontrar erro na vida desse rapaz chamado Daniel, vamos então fazer com que ele erre contra o Deus dele. Gente, essa é uma das maiores armadilhas de Satanás. Armadilhas que são preparadas como flechas pontudas, como dardos inflamados, que acabam destruindo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uma pessoa que serve a Jesus, uma pessoa que anda com Deus, ela pode se perder completamente se ela deixar-se levar por aquilo que está vindo de fora. Diz então que eles não tendo fracassos, não tendo erros em Daniel, eles provocam então ali um edito, que é como a mesma coisa que nós falamos nos tempos de hoje, né? Nos dias de hoje nós temos o chamado decreto, o governador decreta, o presidente decreta, aqueles que têm poder para assinar e dizer, a partir de agora, assim que vai acontecer. Eles vão decretar o que deve ser feito ou não feito. Eles se juntaram entre os presidentes, levantaram-se entre os príncipes, os prefeitos, os capitães, e eles criaram então um edito assim, rei, o negócio é o seguinte, se tiver algum outro homem que esteja aqui na liderança, ou qualquer pessoa num tempo de 30 dias, que se levante para fazer uma oração, sem pedir para o Senhor, se não falar com o Senhor, ó rei, se não pedir para o Senhor, esta pessoa vai ter que ser lançada na cova dos leões. Então, veja que esses presidentes, esses falsos, né? Eles acharam um meio de derrubar o Daniel. Mas como assim, pastor, se Daniel não tinha erros? Porque Daniel, ele era um homem de oração, ele era um homem de combate, ele era um homem de guerra. E claro que quando o rei ele escuta essa palavra, ele automaticamente ele aceita, porque ele, puxa vida, todos vão adorar somente a mim. Ele já queria a adoração para ele. Ele já queria essa adoração somente para ele. Enquanto o rei queria essa adoração para ele, esses presidentes, esses maiorais, levantaram essa causa para que Daniel não orasse, porque ele sempre iria orar diante de Deus. Então, quando colocassem esse edito em vigor, que fosse assinado pelo rei, então ninguém poderia orar mais. Só que eles sabiam que Daniel era um homem de Deus, porque senão eles não tinham feito isso aqui. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Eles sabiam que Daniel era um homem de Deus de verdade. Não era só da boca para fora, não. Ele era uma pessoa de combate, de guerra mesmo espiritual. Um homem que não tomava decisões sem a presença de Deus, sem que o Senhor o confirmasse. E Daniel, então, mesmo sabendo desse edito, ele vai para a casa dele e vai orar. Lá o versículo 10 agora, versículo de número 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumavam fazer. Olha só, Daniel, ele ficou sabendo que foi assinado esse edito, esse decreto, dizendo: ninguém pode orar, ninguém pode buscar a Deus, porque todos devem pedir ao rei. Você tem que falar com o rei. Agora você tem que pedir bênção para o rei. É ao rei que você tem que falar. Você não tem que pedir orar, você não tem que orar a ninguém. É só o rei que tem poder aqui. É só o rei que tem poder na Babilônia, e aqui não tem Deus nenhum.
Só que Daniel, ele não deixou de orar a Deus por causa de um decreto. Nos dias de hoje, tem algumas cidades, eu ouvi hoje uma pequena reportagem, não tenho certeza se é certo isso ou não, tem uma cidade do litoral do Paraná que entrou um decreto que deu lockdown também, né? Mas eu não vou argumentar qual é porque eu não tenho certeza. Mas aqui semana passada em Pato Branco, por exemplo, tínhamos um decreto de lockdown, tudo fechado. Nós não podemos estar dentro da igreja porque é uma lei e nós não podemos deixar de cumpri-la. Mas quantas pessoas deixaram de buscar a Deus por causa da pandemia? Deixaram de buscar a Deus, agora não pode ir para a igreja mais, aí a pessoa deixou de ser crente, a pessoa deixou de fazer todas as coisas que faziam de buscar a Deus, todo o cuidado, temor e respeito às coisas de Deus, não se faz mais. As orações já não são mais colocadas diante de Deus como em outro tempo. Porém, o Daniel, ele continuou do mesmo jeito. Quem nos acompanha pela live tem um título ali na mensagem, né? Nós não devemos deixar o nosso lugar. Nós precisamos permanecer. Se somos de oração, se somos de guerra, se somos o povo de Deus, nós não podemos retroceder. Nós temos que continuar. Daniel, mesmo sabendo que o edito dizia que quem fosse orar a Deus seria lançado nesse poço onde estava ali cheio ali de leões, nessa cova, meu irmão, Daniel ele continuou fazendo a mesma coisa. O homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que olha para as circunstâncias, ela não vai continuar na fé, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai olhar para qualquer problema e ela não vai deixar, ele não vai deixar de buscar a Deus. Pode acontecer o que for. Ah, o mundo está acabando, nós vamos continuar buscando a Deus. E aí então, como esses maus homens se levantaram contra, versículo 11 agora, olha o que diz. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando. E quando acharam o Daniel orando, olha o que ele diz aqui, ó, suplicando diante do seu Deus, então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, eles viram Daniel orando e saíram correndo para caguetar o Daniel, para derrubar o Daniel mesmo. Gente, nós temos que entender que o povo de Deus, ele é guardado por Deus. Você não precisa temer, nem ficar preocupado com o que pode acontecer. Eu não vou aqui continuar toda a história porque é bastante longa a história, mas nós sabemos que ele foi lançado na cova dos leões porque ele estava orando, ele não deixou de orar por causa da pandemia, ele não deixou de orar por causa que não podia orar, por causa que era uma lei que não se podia orar mais. E se surgir hoje uma lei que não se pode ter mais pessoas buscando a Deus, que agora ninguém mais vai para a igreja, que acabou a igreja. Se surgisse uma lei dessa, aí acabaria os cristãos? Aí as pessoas que viveram a vida toda buscando a Deus acabaria? Acabou a fé? Ele continuou fazendo a parte dele, não volte atrás. Tem um versículo, vai comigo em Eclesiastes 10, 4, diz assim, ó, Eclesiastes 10, versículo 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Quando alguém se levanta contra você sem nenhuma causa, você não precisa ir com medo embora. Mas por que eu não vou orar a Deus? Ah, não, porque falaram que não pode orar. Ontem falaram para mim assim, ó, não pode andar sem máscara dentro do teu carro. Eu falei, mas como eu vou contaminar eu mesmo dentro do meu carro, meu Deus do céu? Misericórdia. Não, é lei, vai multar todo mundo, não pode estar sem máscara. Ah, mas é lei, ó, mandaram, e até mandaram a lei, né? Tá reportando para todo mundo a lei. Aí vamos ver se é lei mesmo. Aí você procura saber, isso é uma lei? Está vigorada? É proibido andar sem máscara dentro do carro? Não, isso aí não é lei, não. Como é que você para que fazer isso? Só que tem gente que ela prefere ficar do lado daquilo que é errado. Não procura saber e reporta a coisa. O Daniel, ele não quis ficar olhando para isso, ele continuou olhando para Deus.
Enquanto você continua olhando para Deus, você não desanima, você não para, você continua orando, você continua buscando. Os tempos podem ser difíceis. Esses 30 dias para Daniel não foi nada fácil, principalmente quando ele foi lançado na cova dos leões. Só que os leões, naquele dia, eles viraram vegetarianos. Eles não comiam carne, não. Aqueles dias eles só comiam brócolis, alface, tomate. Era a única coisa que eles comiam. Então, gente, quando vem se levantando contra nós algo do diabo, nós temos que permanecer, não temos que voltar atrás. Você está orando? Permaneça orando. Você está buscando? Continue orando. Se você está fazendo a obra de Deus, não pare de fazer, porque se levantou uma falsidade, uma mentira, ou falaram algo que não é verdade a seu respeito, inventaram uma coisa sobre você, permaneça no teu lugar. O justo não precisa se auto-justificar. O justo é justificado por Deus por meio da fé. Então, não volte atrás. Se você começou, vá até o fim, porque Deus vai livrar você em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos clamar a Deus? Nós vamos fazer uma oração agora com esse copo com água e se você está com algum problema, com alguma dor, se você está, até como o pastor pregava agora, talvez estão perseguindo você. Daniel não tinha motivo nenhum para alguém perseguir ele, mas continuavam perseguindo Daniel. Talvez estão perseguindo você sem motivo nenhum, mas nós vamos clamar a Deus agora. E em nome de Jesus essas perseguições vão acabar, porque o nome do Senhor é poderoso. Vamos orar? Pegue seu copo com água, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós viemos mais uma vez, ó Deus, e eu venho clamando em favor de todas as pessoas que estão sendo injustiçadas, em favor de todas as pessoas que estão sendo perseguidas, meu Deus, por coisas diabólicas, pensamentos malignos, falsidades, pessoas que dão, meu Deus, um abraço pela frente, mas pelas costas estão apunhalando com uma faca pelas costas, ó Pai. Meu Deus, ações do inferno se levantaram, porém o Senhor é o nosso Deus, que é o nosso alto refúgio, o Senhor é aquele que nos livra, meu Pai, o Senhor nos guarda no dia mau e nós oramos e determinamos que todos estes demônios que estão, meu Pai, impedindo essa pessoa de buscar a Deus, eles agora são repreendidos e eu exijo, saiam dessas vidas e não voltem mais, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. E agora o pastor consagra a água. Pai, peço que nestas águas contenham a virtude do Senhor, o poder do Senhor, meu Deus, algo dos céus que será derramado, Pai, uma unção sobre estas águas, para que todos que delas tomarem sejam curados, libertos e livres em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba comigo desta água. Glórias sejam dadas ao nosso Salvador Jesus Cristo. Se você recebeu a sua bênção, se Deus tocou o seu coração, se você sentiu a cura, agora, pastor, eu estou curado, Deus fez a obra na minha vida, eu precisava dessa oração e Jesus operou em minha vida, envie para nós o testemunho de fé através do WhatsApp 41996822381, tá bom?